Nos últimos anos, a Sauber parecia viver uma espécie de limbo dentro da Fórmula 1. Uma equipe tradicional, com história, estrutura e um legado que já foi responsável por revelar alguns dos maiores nomes da categoria, como Kimi Raikkonen, Felipe Massa e Sebastian Vettel, mas que nos últimos campeonatos se limitava a sobreviver no meio do pelotão, raramente chamando atenção ou sendo capaz de desafiar de forma consistente as equipes de ponta do Midfield. O cenário em 2025, no entanto, começou a mudar, e a equipe sediada em Envio deu um passo importante rumo à competitividade, mostrando sinais claros de melhora de desempenho, algo que há muito tempo não se via de maneira tão concreta. E essa transformação não aconteceu por acaso, mas sim como resultado de um trabalho planejado, de atualizações decisivas e de um carro que finalmente deu à Sauber uma plataforma confiável para evoluir ao longo da temporada. A grande virada começou com a chegada do C45. Diferente do carro de 2024, que era pesado, difícil de acertar e com sérias limitações aerodinâmicas, o modelo de 2025 já nasceu em melhores condições. A engenharia da equipe focou em corrigir pontos estruturais, como a redução do peso, a melhoria no sistema de arrefecimento e a introdução de suspensões dianteira e traseira mais eficientes. Esses ajustes aparentemente pequenos tiveram um impacto significativo. O carro tornou-se mais maleável para receber atualizações e mais fácil de ser compreendido pelos engenheiros. Não se tratava ainda de um carro revolucionário, mas de uma base sólida sobre a qual se poderia trabalhar com consistência. E essa foi a chave para o que viria a seguir. No início da temporada, ainda houve dificuldades. A Sauber não somava pontos com regularidade e dependia de circunstâncias muito específicas para aparecer. Foi apenas a partir do primeiro grande pacote de atualizações, introduzido logo nas primeiras corridas, que a equipe começou a enxergar luz no fim do túnel. Esse conjunto incluía uma nova asa dianteira, mudanças importantes no assoalho e ajustes na carenagem. O impacto imediato não foi de resultados explosivos, mas serviu para desbloquear o potencial do carro. A partir daí, ficou claro que o C45 tinha espaço para crescer. Era apenas uma questão de tempo até que a combinação entre desenvolvimento técnico, acertos de pista e confiança dos pilotos se transformasse em pontos concretos no campeonato. E o momento decisivo chegou em Barcelona, no Grande Prêmio da Espanha. Foi ali que a Sauber trouxe o pacote que mudou completamente a percepção do time. O assoalho foi totalmente redesenhado, a cobertura do motor recebeu um tratamento aerodinâmico mais refinado e a asa dianteira ganhou nova configuração para gerar mais equilíbrio em curvas de média e baixa velocidade. Segundo estimativas internas, o ganho seria de meio segundo por volta. Na prática, foi exatamente isso que se viu. O carro ficou mais estável, mais previsível e, sobretudo, mais rápido. Nico Hülkenberg, com toda a sua experiência, soube extrair o máximo do novo pacote e terminou a corrida em quinto lugar, conquistando o melhor resultado da Sauber em 3 anos. Não foi apenas uma boa corrida, mas sim uma declaração de intenções. A equipe de Envio estava de volta ao jogo. Esse resultado em Barcelona não foi um acaso isolado. Ele representou a prova de que o caminho de desenvolvimento estava correto. O novo assoalho abriu possibilidades que antes simplesmente não existiam. Era como se a geometria finalmente tivesse se encaixado, revelando aos engenheiros áreas de desenvolvimento que poderiam ser exploradas nas corridas seguintes. Isso deu confiança ao time para continuar investindo em atualizações, mesmo em um ano que muitos poderiam considerar de transição, já que em 2026 a Audi assumirá o controle total do projeto. Ao contrário do que poderia se imaginar, a Sauber não se acomodou com a perspectiva futura e decidiu transformar 2025 em um laboratório competitivo, aproveitando cada corrida para acumular dados, testar soluções e, ao mesmo tempo, buscar resultados imediatos. Com isso, as corridas seguintes começaram a mostrar uma Sauber diferente. O carro passou a se classificar de forma mais constante para o Q2, o ritmo de corrida se tornou competitivo e os pontos começaram a surgir com mais frequência. O cenário de depender de abandonos ou de estratégias improváveis foi substituído por uma equipe que, em ritmo puro, podia desafiar nomes estabelecidos do meio do pelotão. Isso trouxe não apenas resultados, mas também moral. O time ganhou confiança, os engenheiros perceberam que suas simulações estavam finalmente casando com a realidade da pista, e os pilotos passaram a acreditar que era possível brigar de igual para igual em diversas situações. Nesse processo, os pilotos desempenharam um papel essencial. Nico Hülkenberg, contratado para oferecer experiência e consistência, entregou exatamente isso. Ele se tornou uma referência para os engenheiros, alguém capaz de sentir e traduzir as mudanças do carro com clareza, ajudando a acelerar o processo de entendimento do C45. Ao mesmo tempo, Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro em sua primeira temporada na Fórmula 1, começou a mostrar por que é considerado um talento promissor. Na Hungria, ele conseguiu levar o carro ao top 6, algo que reforçou não apenas a competitividade do C45, mas também a confiança da equipe em seu futuro. A combinação de juventude e ousadia de Bortoleto com a experiência e frieza de Hülkenberg criou um equilíbrio que ajudou a Sauber a extrair mais do que talvez fosse possível em um alinhamento menos complementar. Mas o sucesso não veio apenas do carro ou dos pilotos. A operação de pista da Sauber também melhorou de forma considerável. Estratégias mais precisas, pitstops mais consistentes e uma execução geral mais afiada fizeram diferença em momentos decisivos. Essa evolução operacional deu ainda mais peso às atualizações técnicas, já que um carro mais competitivo precisa ser acompanhado por uma equipe capaz de converter performance em resultados. O que antes era um problema recorrente, perder pontos por falhas de estratégia ou lentidão nos boxes, passou a ser exceção, e isso contribuiu para a construção de uma narrativa positiva dentro do time. Tudo isso acontece em um contexto peculiar.
A Sauber está em plena transição para se tornar a equipe oficial da Audi em 2026. Muitos poderiam imaginar que o foco já estaria totalmente voltado para o futuro, deixando 2025 como um ano quase experimental. No entanto, a realidade mostrou o contrário. A equipe decidiu não abandonar a temporada e usar esse ano como uma plataforma para provar sua capacidade. Ao trazer atualizações eficazes, ao investir em infraestrutura e ao abrir um novo centro tecnológico no Reino Unido, a Sauber deixou claro que a competitividade já faz parte do presente, e não apenas de um futuro distante. Esse comprometimento tem efeito direto na motivação de todos os envolvidos, dos engenheiros aos pilotos, criando um círculo virtuoso que alimenta a evolução contínua. O mais interessante é perceber como a melhora de desempenho não é apenas um resultado isolado, mas sim um reflexo de um processo. O carro nasceu melhor, recebeu atualizações bem-sucedidas, foi compreendido com mais clareza pelos engenheiros e pilotos, e isso se traduziu em confiança e resultados. Cada elemento se conecta ao outro em uma cadeia de evolução que, quando vista de fora, parece quase inevitável. Mas dentro da Fórmula 1, onde cada detalhe pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso, esse tipo de evolução é fruto de muito trabalho, paciência e investimento. O futuro imediato mostra uma Sauber em crescimento, pronta para continuar explorando o potencial do C45 ao longo da temporada. A equipe sabe que não vai se tornar candidata a vitórias de uma hora para outra, mas está consolidando sua posição como uma força respeitável no pelotão intermediário. A cada corrida, o objetivo é simples: acumular pontos, aprender mais sobre o carro e preparar o terreno para uma transição ainda mais sólida para 2026, quando o nome Audi estará definitivamente estampado na Fórmula 1. E, se depender da curva de evolução mostrada até agora, é possível que a Sauber termine 2025 em uma posição muito mais favorável do que qualquer um poderia prever no início do campeonato. Em resumo, a melhora de desempenho da Sauber em 2025 é o resultado de uma combinação perfeita entre engenharia, pilotos e operação de pista. O carro finalmente deu à equipe uma base sólida, as atualizações foram precisas e eficazes, e os pilotos conseguiram transformar esse potencial em pontos e boas performances. Barcelona foi o marco da virada, mas a Hungria e as corridas seguintes consolidaram a ideia de que a Sauber não é mais apenas coadjuvante. É uma equipe em ascensão, que pode não lutar ainda por vitórias, mas que certamente já se posiciona como protagonista de um meio de pelotão cada vez mais competitivo. Para os torcedores e para o futuro da equipe, é um sopro de esperança e a prova de que a Sauber ainda tem muito a oferecer à Fórmula 1.